Boa noite, boa noite! Mais um podcast Entre Irmãos iniciando. E hoje com um convidado especial, um convidado assim, meu Deus do céu, haja coração! Reverendo Paulo Brasil, que honra receber o senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria, na realidade, também estar aqui contigo e com os irmãos da Igreja Filadélfia, em particular, porque essa é a minha cidade natal, e sempre é uma honra poder estar aqui e poder servir de alguma forma a igreja. Que bênção, que bênção. É uma honra para a gente, né, saber que, às vezes, a gente fica assim, nossa, o que o Paulo Brasil tem a ver com a igreja lá de Tucuruí? Né? Um ano que a gente está caminhando como igreja organizada, e saber que o Senhor é filho aqui da nossa terra, né? E isso é um privilégio de termos um pastor que tem sido uma bênção na nossa geração, para dar a nossa cidade e hoje abençoando a gente aqui presencialmente. Geralmente eu faço live, né, gente? Mas hoje ele está aqui ao vivo, glória a Deus. Vamos lá, pastor. Pastor, vamos do início, né? Do início, como é que foi? O senhor é de família cristã? Como foi sua conversão? Conta um pouquinho para a gente. Muito bom. Sim, eu nasci numa família cristã, né? Meus pais são conhecidos aqui na igreja, na cidade, presbítero Luiz Sá, Dona Risa Brasil, e meu pai é presbítero, tem sido presbítero da igreja, vamos chamar assim, desde que eu me entendo por gente. Caramba! Eu sei que ele é presbítero, sempre instruiu a gente nos caminhos do Senhor, sempre disciplinou a gente nas coisas certas, sempre foi muito justo, minha mãe muito dedicada, muito dedicada à igreja, né? Então, assim, eu nasci no lar cristão e foi assim e tem sido para mim até hoje uma grande bênção conviver com meus pais e Glória a aprender com Deus. eles até hoje. Verdade, verdade. E a gente sabe, né, que filho de crente, crentinho não é, né? A gente sabe que há essa necessidade, né, desse reconhecimento, desse entendimento do próprio Deus para com a nossa vida, quando ele nos dá o entendimento que somos pecadores e que precisamos do perdão e que só há nele. O senhor tem a noção, o senhor lembra como foi esse dia, como falou assim, certamente a minha infância e adolescência na cidade era de um menino, moleque, né? Vivia a vida de moleque mesmo. Jogava futebol quase o dia inteiro, exceto o tempo que eu estava na escola. Né? Tínhamos time na cidade. Era assim, minha vida era a vida da cidade, né? Menino de exatamente. rua, jogava bola, era a minha vida. E quando chegou mais ou menos ali meus 14 anos de idade, posso chamar assim, tinha um trabalho, isso já existia há algum tempo, mas que eu comecei a tomar parte, um trabalho missionário no Piranopã, na cidade de Caramba! Ituquara, não é? Então nós íamos de barco, era um Sim. trabalho evangelístico, muito interessante. E eu lembro também que, naquela época, alguns irmãos da cidade de Goiânia, né, no estado de Goiás, eles vieram e ficaram vindo algum tempo fazendo missões aqui. Uau! E eu participei muito dessas viagens, uma delas muito marcante. Por sinal, até hoje eu tenho contato via internet com algumas pessoas que estavam naquela época. Né? Eles mandaram um dia desse uma foto minha Meu ali com Deus, eles. Né? Muito pastor. interessante. E eu lembro que aos 14 anos de idade, sempre aquela busca, né? Eu estava vendo uma crise muito interessante de alma, em que eu queria fazer as coisas que a palavra mandava e eu não entendia muito bem. Era muito interessante. Por exemplo, orar sem cessar. Eu não entendia muito bem. Por que eu não consigo? Então, havia muitos questionamentos no meu coração. Que é a fase Que era muito, fase, né? muito interessante Do isso, né? adolescente. E aí, numa dessas viagens, eu me apaixonei por aquilo que eu estava vivendo ali. Que era aquela dedicação ao trabalho missionário. Eu lembro muito bem, eu estava num daqueles barcos, no meio do rio, né? E me veio um pensamento no íntimo do coração, né? Por que eu não me dedico ao ministério? Por que eu não vou fazer o serviço ao Senhor mais direto, dedicado? Eu voltei para Recife, desculpa,
Tucuruí. Tucuruí. Voltei para Tucuruí, a minha cidade, a gente veio de Tucuara para cá, né, de volta. E passaram-se alguns meses, um ano ou 2 anos. E aí eu cheguei aos meus 16 anos de idade. E eu tinha aqui um pastor muito querido, pastor Samuel. Samuel. A igreja deve lembrar muito bem dele, Sim, as com suas certeza. lutas, né? Mas foi muito importante na minha vida pessoal, né? Interessante. Depois eu vou contar um detalhe dele, Sim, muito sim. importante, por sinal. E então o pastor Samuel, ele me chamou um dia para pregar, do nada. Né? Ele achou que eu podia pregar e... Senhor adolescente Adolescente, ainda. eu tinha Uau. 16 anos de idade, literalmente. Obrigada. Isso, eu estou dizendo, eu não faria isso hoje com o entendimento que eu tenho, não é? Eu não faria isso com o entendimento que eu tenho. Mas, na época, ele me chamou para pregar e eu aceitei. Eu estou dizendo pregar no domingo, no culto Caramba. público. E foi uma coisa especial para mim, né? Eu lembro das palavras dele quando eu terminei de pregar. Ele disse: parece que eu estava ouvindo um pastor experiente pregando. Claro que eu era muito adolescente, isso envaideceu meu coração. Certamente não é muito bom para a gente ouvir essas coisas quando a gente não tem ainda a condição, porque não é só saber falar, envolve muitas outras coisas, né? Sim, sim. Que o pastor precisa ter, e isso só Deus vai construindo um caráter da gente na caminhada, né? Mas aquilo foi um momento que foi uma virada de chave. Divisor de águas. Divisor de águas, Que chamaria bênção. assim. E aí eu comecei a me dedicar à igreja muito mais do que antes. Vigílias de oração, interessante, não é? E Curiosidade, as vigílias eram que horas naquele era tempo? madrugada. Era vigília de verdade, digamos assim. Vigília não Nutella, como a gente faz lá. A raiz, aquela que amanhece o dia. Também o cara passava o dia imprestável, né? Não fazia nada, velho. Boa. Não é vigília Nutella. Não Muito... era Nutella, era raiz mesmo. Aí a gente, nesse período, eu conhecia hoje que é minha esposa. Quer dizer, eu já era apaixonado por ela desde meus 11 anos. Uau! Ela tinha 9, eu tinha 11 anos. E Caramba! O pai dela pastoreou aqui a cidade por 1 ano e meio, foi embora para Altamira. E aos 17 anos eu fui lá na cidade de Altamira, a gente se encontrou, de lá começamos a namorar e casamos. Né? Até hoje, graças a Deus. Quantos anos de casado, pastor? Nós casamos em 11 de fevereiro de 94. Então nós estamos caminhando aí. 2023 agora nós fazemos 29 anos de casado. Uau, que bênção, que bênção. E 2024 vamos fazer 30 anos de casado. Uau. Né? Bem, então, o que aconteceu? Juntou tudo, né? Minha Eudália, que eu conheci, a dedicação que eu estava vivendo naquele momento, né? E aí para mim foi uma grande virada mesmo. Assim, então eu disse: esse é o caminho que eu vou trilhar. É como se fosse um testificando ali para o Senhor, né? Perfeitamente. Eu já estava com vontade, aí vem o pastor e me dá oportunidade. Deus abriu essa porta. E o detalhe que eu ia contar do pastor Samuel é que há muito tempo eu não falava com ele, mas eu não sabia mais como entrar em contato com ele. Um dia, né, ele mandou um recado para mim pela internet. Eu não posso precisar o tempo, nem os detalhes do texto, porque realmente tem um tempinho. Mas ele disse assim: eu passei por Tucuruí, hoje ele não está mais no ministério, trabalha em outra coisa, acho que em Brasília, se não me engano. Ele disse: mas valeu muito a pena o ministério por ter dado essa oportunidade a você e ver que você tem praticado. Foi muito bonito ouvir isso da parte dele. Eu peço a Deus que o abençoe e mantenha firme nessa jornada aí. E é legal nesse seu relato, pastor, porque a gente literalmente vê, né, que uns plantam, uns semeiam, outros colhem, né? E é uma breve semente ali e que a gente não tem noção que pode. Com certeza o pastor, naquela época, ele falou assim: não, é porque vai ser um grande pastor. Grande mesmo. Muito abençoador nessa geração. E não, foi só uma oportunidade, às vezes com aquela visão de pastor, né, local, de igreja local. Deixa eu ajudar aqui os adolescentes se envolverem na igreja. Isso, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, né? Encorajar esses adolescentes a... E você não imagina o que você pode estar fazendo, pois né? Isso é como maravilhoso. Aquilo pode calar no coração de alguém, né? E aí, o senhor foi para um seminário?
Casou antes, foi pro seminário? Não, aí eu fui para o seminário assim que eu terminei, mais ou menos, há pouco tempo depois que eu terminei o ensino médio, aqui, né? Eu acho que 18 para 19 anos eu fui para Recife estudar e fiz o meu curso lá. Deus, na sua misericórdia, né, na época certa, no momento certo, me deu muitas oportunidades lá. Então, por exemplo, em termos acadêmicos, né? Uhum. Primeiro, em termos acadêmicos, quando eu cheguei no seminário, havia acabado de ser contratado um professor que veio da Alemanha, um professor de grego. E primeiro semestre, né, a gente fez uma boa amizade e ele já me chamou para ser monitor, e ele já me chamou para ajudá-lo. E foi Caramba. muito legal, assim. Quando eu vim de férias para Tucuruí, quando eu voltei, ele já não estava mais no seminário, né? Por questões de ajuste financeiro, não deu certo, ele teve que ir embora. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque realmente era um grande professor. E aí o professor de hebraico, o querido pastor Humberto Freitas, que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? O pastor Humberto, ele me chamou no corredor do seminário e disse: olha, todo mundo que estuda línguas aqui se direciona mais para a língua grega. Sim. Eu queria que você viesse trabalhar comigo, com a língua hebraica. Caramba. Então, e aí, daquele tempo em diante, eu comecei a me dedicar ao hebraico. Mas eu já estudava, mas mais diretamente, né? E logo me tornei monitor, ele me dava uma sala de aula. Então, eu era aluno e professor de hebraico naquele período já. O Senhor foi me dando essa graça, né? Bondade do Senhor. Até que, quando foi em 94, né? Eu e a Dália decidimos casar, né? Eu tinha 22 anos e ela tinha 20, né? Certo. Então, nós decidimos casar e na paixão da juventude, né? Eu digo sempre que foi uma das épocas da nossa vida das mais favoráveis, né? Muito boa, o Senhor foi muito gracioso conosco. Ele sempre dá graça suficiente em cada época. Sim. Mas aquela época eu tenho muitas boas lembranças, né? Então a gente era muito simples em termos práticos, a gente não tinha nada, nossa vida era muito, muito simples. O que eu ganhava, a gente podia viver com muita dificuldade. Mas, assim, a gente estava muito bem, estava muito feliz, né? Casamos, fomos embora para Recife, construindo nossa família. E Deus foi abrindo as portas. Quando eu terminei o curso em 95, né? Que a minha turma de seminário, ela era de 5 anos. Era a primeira turma. O seminário era 4 anos de curso. Quando eu cheguei, mudou para 5 anos. Nossa. E a média era 7, quando eu cheguei, mudou para 8. Toma. Então ficou tudo tranquilo. Então, quando eu terminei o curso, nós terminamos no meio do ano. A gente concluiu o curso em 4 anos e meio, a turma inteira, né? E aí eu fui convidado pelo seminário para dar aula. Então, eu voltei para o presbitério. A minha esposa fazia enfermagem na Universidade Federal de Pernambuco. Faltava ainda um ano e meio para concluir o curso. Mas nós voltamos para aqui. Eu lembro que a reunião do presbitério foi em Santarém. Eu fui para a reunião. Entreguei na mão de Deus, né? Entreguei na mão de Deus que a vontade do presbitério seria a vontade de Deus para mim. Se o presbitério me liberasse para que eu fosse para Recife, eu iria. Se o presbitério entendesse que eu deveria ficar em Recife, em Tucuruí, ou no presbitério, eu ficaria também. Claro que eu queria permanecer em Recife por várias circunstâncias, mas eu estava me sujeitando à vontade de Deus via presbitério. O que o presbitério decidisse era a vontade de Deus para mim. Ali era uma representação de uma autoridade, né? Isso, para mim, Deus estava me guiando através do presbitério. E aí, aconteceu que no dia dessa reunião, eu estava lá presencialmente, né? Uns 2 dias antes, nasceu um furúnculo no meu joelho. Assim, uma coisa impressionante. A luta do crente. E aí, eu não consegui ir para a reunião, pra você ter uma ideia. Me deu febre, eu tive que ir para o médico, alguma coisa assim, porque a coisa se agravou muito rápido. E eu não fui nem poder me justificar ou dizer que eu pensava no presbitério. Eu fiquei. Então era realmente na mão deles. O que Deus ia fazer estava ali mesmo. Então eu soube, não é? Eu soube que na decisão, na reunião do presbitério, estava sendo desfavorável a minha ida para Recife, que eu achava que era natural, até que o pastor Cristino, quem tem muito respeito, né? Acho que assim, todos nós do presbitério aqui conhecemos ele, homem de Deus. Pastor Cristino
levantou e disse, isso eu soube depois, obviamente. Aí Certo. eles disseram assim, que era para nós, deveria ser uma honra do presbitério ter um pastor que iria preparar outros pastores no seminário. A gente Verdade. não deveria pensar só em nós naquele momento, mas deveria pensar na IPB, na igreja, que talvez eu pudesse ser o instrumento de Deus. E Sim. naquele momento houve uma mudança nos votos. E aí, bem apertado os votos, mas aí eu fui liberado. Fui Caramba. liberado para ir para Recife. E aí, para mim, fiquei em paz, era a vontade de Deus. Era o que eu queria, mas já como eu lhe falei, eu estava tranquilo quanto à vontade Aham, de Deus, aham. né? E a partir daí, eu fiquei em Recife estudando, E dando aula. dando aula e pastoreando. E quando é que começou o pastoreio de igreja local? O senhor já estava como Eu era, pastor? no meu curso lá, no período que eu estudei no seminário, eu fui seminarista de uma igreja no Grande Recife chamada Cidade de Moreno, Uhum, certo? Que fica ali, vindo pela BR, em termos de saindo para Caruaru, né? certo. Quem conhece a região, fica mais ou menos ali, uns 25 quilômetros na BR, no sentido Caruaru, né? E Moreno era a cidade que eu trabalhei durante o meu seminário inteiro. Entendi. Então, eu encontrei ali uma família, antes mesmo de casar. Então, eu tinha uma família ali. Os presbíteros eram como pais para mim. Então, tinha um presbítero lá que me acolhia na casa. Então, assim, a esposa me tratava como um filho. Então, Que bênção. eu tinha 19 anos, entendeu? Eu tinha a idade dos filhos dele. Então, era Sim, muito sim. interessante isso. E eu os amava mesmo. Eu tinha muito carinho, até hoje, Uhum. muito carinho para aqueles irmãos, né? Alguns já estão com Cristo, né? Já eram bem idosos na época. Aí eu lembro que, quando eu terminei o seminário, a cidade de Moreno tem duas igrejas presbiterianas, que eles chamam da Igreja da Avenida, e essa igreja que fica, eu diria assim, uns menos de 500 metros da Igreja da Avenida, né, Caramba. que hoje chama a Igreja Presbiteriana Bela Vista, né? Então, eu fui seminarista na Bela Vista e pastoreei a Igreja da Da Avenida. Avenida. Lá eu passei 3 anos, os Que primeiros benção. 3 anos de ministério pastoral, primeiro período meu como pastor de igreja, foi ali naquela cidade. O senhor já estava com quantos anos nessa época, já como Eu, me- pastor eu de fui igreja local? eu fui ordenado, creio que aos 23 anos de idade. Hum, Aqui eu ordenado na cidade de Marabá, né? Eu fui recebido no presbitério, eu fui enviado de volta para Recife no presbitério que ocorreu na cidade de Santarém, e lá foi decidida a minha ordenação, e a certo. ordenação ocorreu na cidade de Marabá. Uau. Pronto. O senhor falando de alguns relatos, a gente percebe, né, que de fato é sempre o Senhor vai nos capacitando quando estamos servindo, né? Nenhum momento o Senhor fala assim, ah, não, porque eu só estudei e estudei. Não, eu estudei, eu servia, eu trabalhava ali. Isso, E a isso. gente vê a mão de Deus, como Ele é um Deus que É, trabalha quando a gente serve literalmente, né? Ah, eu já fui tendo a oportunidade de ser monitor de isso. E hoje a gente está numa geração que, vamos supor, quer se capacitar demais para poder falar assim, agora acho que eu consigo servir. Né? E a gente tem passado por isso. Por exemplo, qual foi o seu, assim, seu desafio? 23 anos. Né? Eu acho que passa na mente, né? Será que eu tô com cara de pastor mesmo? Será que eu vou ter excelente. credibilidade? Acho que Paulo não fez à toa o que ele fez. Claro que não foi à toa, né? Ele fez por um Uhum, sentido a Timóteo, né? verdade. Falando sobre a juventude dele, É verdade. né? Então, que as pessoas não desconsiderassem ele por causa da juventude dele. Então, porque isso é natural, isso ocorre mesmo. Sim. Eu tenho pessoas mais velhas na igreja. Como é que um rapaz de 23 anos, 24 anos vai dirigir uma igreja que tem presbítero com seus 65 anos? Uau. Como é que funciona isso? Então, isso foi um grande desafio para mim, Eu né? imagino. E onde eu tive que aprender as duras penas, né? Com erros e acertos, a pastorear, pode ser, né? Eu sofri, eu me alegrei muito, eu alegrei a igreja e fiz sofrer a igreja também, muitas vezes por causa da minha falta de sabedoria e discernimento em algumas circunstâncias, Uhum, próprio da minha idade, da minha época, né? Eu posso sim. chamar isso. Então, assim, eu lembro que eu tinha minhas convicções muito fortes, teologicamente, né? E a igreja estava caminhando
já há muito tempo no rumo que eu entendia que era contrário àquilo que a Escritura requeria, né? Estava requerendo. E eu tive que, com o passar do tempo, aprender a lidar com isso, a administrar isso, a ter mais temperança. Então, não é, a palavra não é política, a palavra política ela tem um sentido pecaminoso, né? Mas você se torna mais equilibrado no lidar com as suas convicções. Porque tem coisas que elas precisam ser mudadas agora. Tem coisas que precisam ser mudadas ontem. Sim. Tem coisas que eu posso esperar. Entendi. Então, eu não posso fazer aquilo que eu posso esperar ter a urgência daquilo que precisa ser mudado ontem. Entendi. Tem que ser mudado ontem, entendeu? Então, é essa sabedoria que você vai aprendendo no decorrer da caminhada, né? Eu lembro muito, né, de uma frase, eu não vou citar o nome dele porque Sim, claro. ele é muito famoso, mas eu lembro que quando eu trabalhei com ele uma época, ele dizia assim, eu já fui incendiário, hoje eu sou bombeiro. Então, assim, há uma fase na nossa vida que nós vamos lutar mesmo. E eu tenho aprendido um pouco nessa caminhada a lidar com irmãos sinceros que têm dificuldades teológicas. Sim. E pessoas que têm doutrinas erradas por convicção. Certo. E eu preciso lidar com elas com mais firmeza. Entendi. Entende? Então, eu tenho que aprender a discernir, a separar, para que essas ovelhas sejam poupadas e restauradas e aqueles que querem destruir a igreja sejam expulsos. Entendi. Entende? Então, esse equilíbrio aí, para não tratar todo mundo de uma forma de uma só, mesma né? forma. Então, assim, Moreno foi esse momento para mim. E se lapidar na sua vida. E que Deus tem feito isso durante toda a minha caminhada. Não é? Não me tornei perfeito, nem vou me tornar perfeito nessa terra, mas o que eu tenho aprendido um pouco, entendeu? A ter que lidar com essas questões, e Moreno foi um momento importante para mim. O ponto que o senhor falou é real, né? Porque quando a gente tem um conhecimento, às vezes até pouco ou muito, enfim, porém a gente nunca vai ter o completo, né? Mas a gente tem essa tendência da intolerância, né? Com relação ao outro. E o que o senhor falou aí é um ponto-chave. Um entendimento errado, porém é um coração quebrantado. Exatamente. Né? Exatamente. É um coração quebrantado. É um crente, né? E assim, Exatamente. eu preciso lidar com uma ovelha, diferente como eu lido com um bode. Entendeu? Então, uma ovelha eu preciso pastorear. Entende? Então, eu preciso caminhar com ela. Então, perder uma pessoa porque não pensa igual a mim é muito fácil. Pois é. Agora, pastorear uma igreja, manter o rebanho e fortalecer esse rebanho, e renovar esse rebanho, e fazer esse rebanho crescer com a graça e o poder de Deus, né? Isso é o maior desafio de um pastor. Porque chegar, botar o pé na porta, expulsar todo mundo e fazer o que eu quero, a gente é muito apto para isso. Mas, então, assim, é claro, Luana, que na prática, né, talvez esse foi a maior questão minha no início do meu ministério. E eu digo, Moreno tem essa marca para mim, sabe? Tem essa marca para mim. E algumas vezes a minha jornada, eu pensei em desistir de pastorear, diante das minhas faltas nesse sentido, às vezes a minha falta de sabedoria, às vezes, então, não poucas vezes eu pensei em desistir do ministério. Caramba. Né? Mas o Senhor sempre foi gracioso, realinhando a visão, reformando o coração, quebrantando, dando ânimo, encorajando, né? E dando assim casamento, né? Minha esposa sempre muito próxima, muito útil nesse sentido, né? No meu ministério, além de todas as outras coisas nisso. Então, sem dúvida, isso é muito importante nessa caminhada. Então, foi o que sustentou, tem sustentado pela graça de Deus até aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E eu fico imaginando mesmo, né? Porque eu acredito que, por mais que vocês sejam pastores e vocês passam, né, por todo aquele período de estudo da palavra, mas você, como humano, vocês acabam assim, meu Deus, eu não consigo mudar fulano. Meu Deus, a família ainda não entenderam ainda, e por que não volta? E eu acho que isso é muito aflito para um pastor, né? O que a gente vai aprender num segundo momento, eu diria assim, Luana, é que a gente vai fazer a vontade de Deus. Entende? Então, assim,
O meu desejo é salvar aquela vida. Mas eu não posso salvá-la sem fazer a vontade de Deus. Então, eu não vou negociar isso. Entendi. O que eu posso negociar é o tom, o que eu posso negociar é o tempo, o que eu posso negociar é a prudência, mas não a verdade. Eu não vou negociar. Entende? Então, depois eu não quero que essa pessoa se afaste do evangelho pela minha maneira de falar, mas por causa que ela não crê no evangelho. Entendi. Então, eu quero, se o evangelho para ela vai ser motivo de vergonha, que seja o evangelho, não eu. Entenda? Entendi. Então assim, eu deixando bem claro isso, eu vou sempre, isso tem sido a minha experiência na caminhada, eu vou sempre tentar ter um pouco mais de paciência, caminhar um pouco mais, mas eu não posso, em hipótese alguma, achar que eu vou conseguir ver aquela alma restaurada se não for pela verdade do evangelho. É verdade. Isso eu não posso negociar. E às vezes a gente passa por isso, né? Digamos, como eu estou lhe falando, sem nós percebermos, eu já comentei uma vez com o pastor Samuel Vitalino, a gente acaba tendo essa tendência de gerar uma dependência de nós, né? E não de Cristo, literalmente. Perfeitamente. Né? Porque a gente está discipulando, a gente está cuidando, aí a pessoa, porque a Luana, porque né, o pastor, porque eu vou lá que é o pastor. Isso. E a gente, às vezes, vamos supor, o pastor presidente, a gente tem aquela visão geral da igreja, o pastor viajou, a igreja murcha, o pastor voltou. Então a gente vê esse termômetro, né? Com relação, às vezes, nós sermos tendenciosos. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E o coração da gente é uma fábrica de ídolos, né? É verdade. Diz Calvino. Então, a gente é capaz de fazer um ídolo até mesmo de alguém que está me ajudando espiritualmente. Então, é muito bom o pastor e a figura dele no serviço, mas o trabalho do pastor não é trazer a ovelha para si, é para Cristo. Então, meu trabalho é levá-la a Cristo. Esse é o meu trabalho. E aí a verdade vai ter que ser dita, né? Vai ter que ser dita. Porque se fosse comigo, havia muito negócio. Mas não é comigo. Exatamente, exatamente. Pastor, o senhor passou por esse desafio? Às vezes eu vejo relatos, né? E que nem também vejo o próprio relato deles mesmo, posteriormente, diante da caminhada, que é esse logo início do sair do seminário, né? Que é a forma de expor a palavra. Às vezes está ali com todos aqueles termos, né, bíblicos, eloquentes e tal, e aí vai e joga para a igreja e todo mundo fica, não está entendendo nada, né? O senhor percebeu isso, digamos, o seu cuidado com o expor, por exemplo, o senhor entende hebraico, grego, mas essas colocações formais para a igreja, o corpo de Cristo? Com certeza. Até hoje isso é uma luta, né? Eu acho que é o grande desafio do pastor, né? É que ele precisa ter o coração aquecido com aquela verdade, certo? Mas ele precisa transmitir aquilo de coração. Não são os lábios, mas é do coração. Uhum. Acho que o grande ponto, eu vou me arriscar a dizer isso, né? O grande ponto, às vezes, é que nós podemos pregar. Eu vou usar uma figura, talvez que é mais claro para todo mundo entender. Não é? É você servir uma comida que ainda está crua. Não desce bem, né? Verdade. Então, talvez seja esse o ponto. Então, eu preciso cozinhar um pouco mais, eu preciso ficar um tempo mais ali na panela. Entendi. Para que as pessoas que vão se alimentar daquilo, elas comam aquilo com mais tranquilidade. Então, muitas vezes, a dificuldade de alguém entender está muito mais no tempo em que aquela comida passou para ser preparada e que deveria ter passado mais tempo do que passou. Então, na pressa de querer fazer, eu entreguei uma comida crua, entende? Então, a imagem seria essa. Eu preciso... É por isso que a Escritura é muito clara quanto a isso. Veja, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando ele diz assim, lembra, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E na sequência, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Aí logo embaixo ele diz,
guarda isso no teu coração Uhum. e ensina aos teus filhos. Veja, a gente pega a última parte, que é ensinar os filhos, Exatamente. mas esquece a outra. Coloca isso no teu coração. Uhum. Porque é mais fácil fazer quando está no meu coração. Entendi. É mais fácil fazer quando domina meu pensamento, quando está na minha alma. Então, é por isso que a piedade, a devoção, o lidar com aquilo continuamente é a única maneira, independente do conteúdo, do critério que cada um vai lidar na pregação, certo? Mas é a única maneira de falar a alma da igreja. É se sair da alma para a alma, sair do coração para o coração, entende? E aí, esse talvez seja o maior desafio do pregador. Por isso, talvez, a gente sair daqui para... Uhum. É da cabeça para a cabeça da igreja. Não é do coração para o coração. Entendi. E esse passou pela cabeça e veio para o coração. Você vai falar do coração que vai passar pela cabeça, mas vai atingir o coração. O coração, das onde ovelhas. tem transformação, verdade. Exatamente. E isso é real, né? A gente vê com relação, quando isso é uma realidade na vida do pregador, a gente vê no corpo, né, de Cristo, a recepção. Exatamente. Nossa, como foi impactante. Às vezes, como a gente já teve outros relatos aqui, irmãos trazendo à memória, porque aquele pastor, quando pregou tal coisa, ou seja, fica. É verdade, Não tem como, verdade, não tem verdade, como. verdade. Pastor, no caso, sei que tem muita gente que... eu tenho mesmo várias pessoas que amam o Senhor. Qual foi o período, querendo ou não, eu vou falar com algumas frases assim, o Senhor é o Paulo Brasil. Não tem como a gente, né? Não tem como a gente duvidar, não tem como a gente não reconhecer, né? Onde o Senhor tem levado a sua vida, o seu ministério. Quando é que o senhor percebeu mais ou menos essa... Meu Deus, eu estou ficando realmente conhecido por muitas igrejas ou reconhecido pela IPB, né? Então, o senhor teve esse momento aí que o senhor viu, assim, e agora? Que responsabilidade? Ainda não caiu esse tipo de ficha. Essa ficha. Não, eu não tenho muito isso, não. Mas deixa eu lhe dizer a razão, Luana. A razão é muito próprio do coração da gente se inflamar com qualquer coisa. Sim. Mas se eu posso dizer isso, de maneira clara, eu dizer assim, o Senhor, Ele me fez passar por algumas circunstâncias na caminhada do ministério que sempre me humilhou, essas circunstâncias sempre me humilharam muito, entende? E não poderia ter sido melhor. Não poderia ter sido melhor. Eu sempre digo, um dia desse, um certo irmão foi ao meu gabinete pastoral e me fez o seguinte questionamento. Como é que o senhor lida, pastor, com as questões de acusações, como, por exemplo, o senhor é um radical, é isso, o senhor quer dividir a igreja, o senhor quer acabar com a IPB, o seu objetivo. Então, assim, como é que o senhor lida com isso? Aí eu digo para ele, eu já me angustiei muito com isso. E no dia que eu estava expondo, algum tempo atrás, o livro de Números na igreja, e no dia em que chegou aquele momento em que Moisés chega diante de Israel, Israel com mais uma murmuração, reclamando porque não havia água, eles estão já perto da terra prometida. E aí o Senhor diz a Moisés, fala a pedra, fala a rocha para que saia água. E Moisés foi e feriu a rocha. O resultado daquilo foi o mesmo, saiu água. Mas Deus disse, você não me santificou, você foi incrédulo. Entende? Então, o que as pessoas fazem com você, ou o que elas dizem sobre você, você tem que entender que isso são instrumentos de Deus para checar o seu coração. Porque nós estamos sendo avaliados em toda a história da nossa caminhada. Verdade. Por que muitos se perdem, não é? Veja, Moisés, mesmo sendo um homem de Deus e foi salvo, não tem dúvida disso. No momento
crucial, ele revelou ali um momento de, Senhor, não aguento, chateado com aquela situação. Irado mesmo. Irado né? mesmo, né? Tacou-lhe na E pedra. aí você olha, é isso, a minha vida é isso, entendeu? Então, eu tenho que olhar para as coisas que estão acontecendo, para o mal que tentam fazer, e você tenta avaliar a sua própria vida. Uhum. Porque julgar as pessoas é muito fácil. Dizer, olha, Óbvio. fulano é um ímpio que está fazendo isso. Veja, mas eu não tenho como lidar com o problema deles. O Senhor está tratando com o meu coração. Como é que eu reajo a isso? Exatamente. Entendeu? Então, diante de toda essa coisa, a única coisa que eu tenho aprendido e clamo a Deus que me deixe aprender mais é ver que isso vem do Senhor. Amém. E que isso é para me humilhar, isso é para me quebrar, isso é para me fazer mais dependente dele, e é o lugar que eu devo permanecer. Entende? E o Senhor tem me conduzido assim. Então, isso tem sido o meu sentimento, tem sido. E esse jovem, ele disse para mim, foi Deus que me trouxe aqui. Que bênção. Foi Deus que me trouxe aqui, pastor, porque era o que eu precisava ouvir. Porque o que é que a pessoa quer ouvir? Não, fulano é isso, que está falando mal. Irmão, eu não tenho como lidar com as pessoas que fazem isso contra mim. Ainda mais hoje, né? Na era da tecnologia, Né, comentários, não, repost, assim, WhatsApp, vai embora. Coisas absurdas, né? Então, assim, o que você tem que pensar a gente não é... Tem um puritano que diz assim, nós não somos como porcos que não olhamos para a mão que nos dá comida. Então, nós não somos aquele que fica de cabeça baixa, sem olhar para quem me alimenta. Eu sei de onde vem tudo. Verdade. Tanto a comida como o sofrimento. Vem do Senhor. Foi Deus quem fez isso. E se Ele fez, é bom. Se é bom, é para o meu bem e para a glória dEle. Glória a Deus. Entende? Então, isso o Senhor tem tratado no meu coração. Né? E eu não consigo me imaginar sendo além disso aí, entendeu? É isso mesmo. Não tem muito... Porque lá a gente que está na fase da tecnologia, né? A gente vê vários, né? Indicando melhores pregadores. Aí, primeiro lá, fala o Brasil, aí outro. Olha, eu falo o Brasil. É o que está lá na igreja. É o que vai lá em Tucuruí. Oh, que maravilha! Isso é muito importante, né, pastor? Porque essa dependência é necessária. Porque, de um lado, claro, né, tem um conhecimento e tudo mais. Por outro, tem os ataques, né? Exatamente. E se a pessoa que focar em apenas cuidar, digamos, da reputação, vai pirar. Vai pirar, vai pirar. E Vai assim, pirar. sempre é isso. Que o nome da gente vá para a lama e o de Cristo seja preservado. Exatamente. Seja isso, seja esse o objetivo da nossa vida. Quem quer, e eu sempre... Quando a gente vai pregando a Bíblia, fala mais para a gente do que a igreja, as pessoas não imaginam isso, né? Mas Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, alguns chegaram naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, vão apresentar muitas obras, em Teu nome fizemos milagre, em Teu nome expulsamos demônios, profetizamos. O Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Caramba. Então, assim, no mundo dos likes, no mundo de que todo mundo nos conhece, naquele dia não vai valer nada a pena. Veja, se o Senhor não souber quem eu sou, eu posso ter 1 milhão de seguidores. Verdade. Estou perdido. Então, ou eu avalio a minha alma dessa forma, ou eu estou destruído. Glória a Deus. Então, a única preocupação deve ser, o Senhor me conhece. Como eu sei que Ele me conhece? Porque eu o conheço. Porque aquele a quem Ele se dá a conhecer é aquele que o conhece. Glória a Deus. Na sua carreira, assim, na sua caminhada, né, e na sua dinâmica, na sua correria de pastor, pai, esposo, como é que o senhor administra, né, esse momento devocional? O senhor tem aquele momento de desligar, modo avião, amor, tô entrando, sempre teve isso com seus filhos? Certamente é uma área difícil. Para o pregador, né? Corre-corre, Mas o que é que eu procuro fazer, né, particularmente, né? Eu me acordo muito cedo, diariamente.
Normalmente, antes das 5 da manhã eu estou acordado, 4 horas da manhã. E se eu tenho que fazer todas essas coisas antes de sair de casa. Entendi. Entende? Então, eu dou aula às 7 da manhã no seminário, terça e quarta, e os outros dias eu estou dedicado à igreja local. Então, às vezes eu saio 6 da manhã e volto 10h30 da noite. Estou em Caramba. casa, né? Isso sempre é cuidando das coisas da igreja e tudo mais. Sim, sim. Então, eu preciso fazer minha devocional antes das 4 da manhã, antes das 5 da manhã. Caramba. E aí precisa ser diariamente. Então não tem como, né? Se eu sei o meu horário, Então, eu tenho que estar tal horário, né? Tem toda a questão de trânsito e tudo eu mais. preciso estar fazendo, senão não vou conseguir fazer. Exatamente. E o senhor concorda, digamos assim, vamos supor, não tem como, então eu vou fazendo durante o caminho, meu caminho. Tem gente O que senhor faz, tem essa... tem gente Sim, que faz, eu mas o senhor respeito. prioriza. Mas aí, no meu caso, eu acredito que aquele momento ali é importante. E a formação do saindo afastado, tudo. E a formação dos seus sermões? É nesse tempo também ou não? Eu tenho uma maneira um pouco estranha. É conforme o dia, o que está acontecendo na semana, e Deus vai Não, ali... eu tenho veja, eu tenho que terminar o sermão até sexta-feira, todos os dois. Sexta, sábado no máximo. O senhor prega lá de manhã e à noite, Eu prego né? de manhã e de noite, e dou aula de EBD, e dou aula e o estudo na quarta-feira. Então, assim, é carga pesada, né? Exatamente. Então, eu sempre... O que é que eu procuro fazer? Eu procuro não espalhar muita coisa. Uhum. Entende? Então, os assuntos que eu estou estudando na quarta-feira é um livro que eu estou lendo, que eu amei o material, que eu estou ali. Ah, tá. E aí aquele material vai ser o material que eu vou usar. Ok. Certo? Então, não espalho muito naquele contexto. E na IBD é um tema, por exemplo, agora, Deus quiser, a partir de julho, eu vou começar a tratar com a igreja sobre catolicismo romano, né? Os fundamentos, por que nós discordamos, e vou lidar com a igreja sobre esse assunto. Então, é um assunto que vai demandar. Então, já separei os livros. Tudo sobre o assunto. Sobre o assunto, já está na minha mesa ali para esse propósito. E o sermão, ela é assim, eu tenho que começar segunda-feira. Eu estou morto segunda-feira, por causa do domingo, né? Imagino. Mas de manhã eu descanso um pouco, e depois do meio da manhã, início da tarde, eu já tenho que trabalhar no sermão. A partir daí, até sexta, sábado, tem que concluir. Os sermões lá são em sequência, no livro? Então, eu tô expondo Ruth pela manhã, e estou expondo a primeira carta de Paulo a Timóteo à tarde. E já teve algum momento, pastor, assim, de todo esse cuidado que todo pregador tem que ter, né? Mas a gente sabe que tem a ação do Espírito conforme a necessidade do corpo de Cristo, e de repente mudar o sermão e falar assim, eita, não é para eu, vou ter que trocar. Já teve uma experiência dessa? Sempre foi... Eu nunca tive, não. Assim, não vou retirar o nunca, né? Assim, o que já aconteceu, não porque eu tive essa sensação, não, mas eu achei que eu tinha 2 sermões prontos, e quando eu vou pregar em algum lugar, eu sempre vou pregar os sermões que eu já tenho trabalhado neles. Sim. Né? Então aí eu estou com aquela ideia de pregar aquele sermão. Mas aí eu estou convivendo, estou vendo as coisas, então eu vejo que talvez aquele outro tema seria mais útil para a igreja. Sim. Pode acontecer isso. Sim, entendi. Uma vez na pandemia, a gente teve a alegria de receber o senhor, que a gente fazia um quadro online da Quinta do Convidado. Lembro. E o tema, né, foi justamente algo sobre que ainda está muito em alta com relação à depressão, né? Naquela época a gente não sabia gravar, infelizmente se alimentou quem estava lá naquela época, não se alimenta mais. Mas glória a Deus que a gente tem aqui hoje esse podcast. E o senhor relatou lá um momento seu deprimido, e no qual o senhor falou, né, com relação a esse absorver das lutas das ovelhas, que o senhor estava absorvendo. Isso. Né, e se viu deprimido por conta da dor do próximo mesmo. Isso é um fato. Isso ocorreu. Na realidade, eu diria que foi logo no início do ministério, esse evento, né? Como é que eu posso dizer? Eu ouvi de um pastor amigo a seguinte ideia que eu concordei. Ele falou: você se envolve demasiadamente
e fica incapaz de ajudar as pessoas. Então, veja, se o meu propósito é ajudar as pessoas, eu tenho que me envolver, mas com equilíbrio, para que eu possa ter equilíbrio para ajudar a pessoa. Entendi. Entende? Então, não é não me envolver, porque isso aí seria estranho. Tratar com frieza o assunto não é por aí. Mas eu preciso ter a condição de ajudar a pessoa, porque a Bíblia, ela fala assim, coisa parece básica, mas não é tão básica, que é antinatural, né? Chorar com os que choram Certo. e alegrar-se com os que se alegram. Porque normalmente a gente se alegra com quem chora e chora com quem se alegra. Então, a alegria do outro é minha tristeza, a tristeza do outro é minha alegria. O pecado faz assim. O Evangelho diz assim, não, chorar com os que choram. Então, a pessoa que está em angústia, eu preciso sofrer com ela. Em termos Entendi. de, não para levar sobre mim, como Cristo fez, mas para dividir, para que é compaixão mesmo. Mas isso, de tal maneira, Paulo vai dizer aos Gálatas, vai dizer assim, é verdade que é um outro contexto, mas ele diz assim, cuidado para que você não caia na mesma tentação, isto é, porque você pode se envolver numa questão tão profunda que você acaba caindo no mesmo erro. Entendi. Eu, É como se fosse aquela questão de querer salvar alguém que está se afogando e a pessoa isso se apoia. seria essa imagem, uma imagem interessante. E aí você vai poder ajudar a pessoa se você puder jogar um salva-vida para ela, se você puder jogar uma madeira e alguma coisa que possa ajudar a pessoa. Certo. Mas, de alguma forma, em algum momento, talvez eu tenha que cair na água, mas com a maior segurança possível. O cuidado é esse, eu preciso saber ter empatia com aquilo ali, sofrer, chorar, mas não a ponto de perder a condição de servir aquela pessoa com argumento bíblico, com visão bíblica, com exortação, com esperança. Esse é o cuidado. E quando o senhor se viu que estava, tipo, já, vamos supor, tão doente quanto, né? Caramba, não tenho força mais para cuidar. E aí foi quando eu vi, isso me ajudou muito. Esse pastor me deu uma... Foi nisso no ministério, me trouxe muita luz isso aí, em termos daquilo que estava acontecendo. E a partir daquela época eu tive uma melhor percepção das coisas. Uau. E foi muito importante para mim, a fala dele foi uma chave que eu virei, sabe? Também, um divisor de águas ali. E o senhor consegue ter esse entendimento do equilíbrio, vamos supor, quando a gente vê esse versículo, né? Chorar com os que choram. A gente sabe que tem gente que vai chorar por questões dolorosas, mas vamos supor, quando é consequência de erro, de escolha, como é que fica nesse momento, o senhor como pastor, como é que passa assim para vocês? Veja, as escolhas, desde que não sejam pecaminosas, são escolhas, cada um tem que escolher. Sim, sim. Eu tenho que respeitar a escolha de cada pessoa. Agora, se ele escolheu pecar, ele tem que ser tratado com pecado. Entende? Mas a pessoa ela fez uma escolha na vida. Né? Havia duas opções que não eram necessariamente erradas. Ela tomou um caminho. Depois, não foi a melhor coisa. E aí eu preciso agora não pensar na escolha, mas na providência. O Deus que está te guiando. Deus que está tratando com você. Então, eu preciso ver a mão de Deus nessas coisas também. E aí, ele dá. Agora, se for pecado, ela precisa se arrepender, precisa confessar os seus pecados e ser restaurada. São coisas diferentes. E para o senhor, foi muito difícil a sua primeira experiência? A gente não vai falar sobre a experiência em si, mas assim, o primeiro momento ali que o senhor teve que agir como pastor local, conselho, disciplina, né? É bem complicado, né? E não foi uma experiência muito agradável, não, porque nunca é agradável, né? Nem sempre é agradável. Não é que nunca, mas nem sempre é agradável. Eu já tive... A minha primeira experiência foi muito difícil. Pastor de 23 anos de idade. Nossa, ainda foi no início. Sem entrar em detalhes, para talvez as pessoas um dia escutem, não expor as pessoas, né? Mas pecados gravíssimos que eu cheguei na igreja, já estavam sendo cometidos, né? E isso já se perpetuava por muito tempo na igreja. E eu fui mexer nisso. Né? E quando nós fomos tratar, duas pessoas foram disciplinadas. Uma foi restaurada e salva, a outra se perdeu completamente. Entende? Mas
eu digo, se a disciplina não fosse ali, no momento certo, dada, nós perderíamos as duas. Entendi. Então, uma foi restaurada e a outra foi para o mundo. O desejo era que nenhuma delas fosse para o Sim, mundo, claro. mas uma foi restaurada ali. Então, o fruto disso foi melhor do que o processo. O processo fez com que aquela igreja se voltasse contra mim, porque as pessoas não estão acostumadas com disciplina eclesiástica. Sim, sim. É sempre passar a mão na cabeça, né? Deixar o pecado debaixo do pano, aquela coisa toda. E quando a igreja se voltou contra mim, eu não digo a igreja, uma parte da igreja, Sim, sim. certo? Especialmente as famílias envolvidas ali, no passar do tempo, Deus restaurou tudo, porque uma delas foi restaurada, voltou à comunhão, e hoje é uma serva de Deus, casada com um pastor, a vida dela dedicada ao Senhor. Então, aquilo ali foi uma bênção na vida dela. Então, hoje, a gente colhe os frutos. A gente não pode tomar decisões com respeito a isso, com base em agradar a igreja ou receber louvores, porque não é aquilo que vai acontecer. Entendi. Mas o fruto disso, por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. É o que Deus mandou fazer. E o fruto disso é extraordinário. Então, se Deus nos permitir ver o fruto nessa terra, a gente vai poder se alegrar. Se não, quem vê vai se alegrar também. Entendi, isso é bom, porque o senhor está falando é o gancho que eu ia pegar. No caso, a gente deve, né, buscar descansar que a disciplina num servo, num eleito, ela vai gerar vida, né? Porque, querendo ou não, nós como humanos, né, a gente fica assim, poxa, será que não foi por causa que a gente disciplinou? Será que não ficava mais um pouquinho? Né? Eu acho que essa dependência tem que ser real, né? Verdade. Luana, eu posso te garantir uma coisa nesses anos de ministério. Sim. Minha experiência, né? Eu me arrependi de não ter disciplinado, mas nunca me arrependi de ter disciplinado. Entendi. Isso é fundamental. Fica aí pra gente. Eu me arrependi de não ter disciplinado, mas nunca me arrependi de ter disciplinado. Nunca. Sempre os resultados foram gloriosos. A palavra de Deus é fiel, né? fiel, Ele se cumpre. Exatamente. Pastor, já para a gente ir caminhando para o fim, como é que o senhor vê hoje? A gente sabe que a gente tem a igreja no início da sua carreira, né? Que tem muita coisa que nossos filhos não conhecerão, né? Essa semana veio um diácono na igreja e trouxe um videocassete. Eu falei, meu Deus, deixa aí para eu mostrar para minha filha. Né? Não conhecerão. Antigamente, nós sabíamos que certas lutas do crente eram X, né? De repente, porém veio outras lutas. Hoje, as lutas do crente são muito camufladas, né? Do entendimento, da desinformação e da muita informação que a gente tem hoje. E temos a igreja pós-Covid, pós-pandemia, pastor. Né? E a gente viu que nesse processo da pandemia, devido ao lockdown, acredito que lá em Recife também fechou, né? Muitos fizeram montar o seu organismo, né? E a gente tem visto relatos dessa dificuldade de comando agora, né? De congregar, né? De princípios básicos da igreja. O senhor tem percebido isso como pastor? Tenho sim. A nossa experiência lá foi assim, Luana. Eu vou falar da nossa experiência, que aí não é um princípio geral, porque cada um tem uma história, né? Uhum. Mas nós fizemos o lockdown, que foi ordenado pelo Estado, e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Houve aquele momento de pane nacional, né? Sim. Mundial, né? Na realidade não nacional, mundial. E aí, então, nós seguimos regras, ok? Seguimos regras. Ficamos, e eu, então, sem saber o que eu estava falando, porque achava que aquilo ia durar 1 mês, 40 dias. Acho que todo mundo. Aí eu disse o seguinte para a igreja: enquanto durar o lockdown, eu vou fazer uma devocional diariamente com vocês. Ok. Esses foram 3 meses, mais de 3 meses, diariamente, eu expondo as escrituras para a igreja todo santo dia. Então isso fortaleceu a igreja de maneira interessante, né? Mas a segunda coisa é que depois que voltou,
veio outro lockdown de novo. Né? E nós não queríamos, né? Nós já sabíamos como lidar com aquilo. Uhum. Mas o Estado trata a gente de maneira estranha. Né? Então, na primeira onda, nós fechamos ali 3 meses, acho que foi. Foi. Depois, na segunda onda, de novo, eles... E aí Quiseram nós fechar. reunimos a liderança e resolvemos fazer um culto só. Então, a gente foi para dentro do mato, vamos chamar assim, né? A gente fazia um culto à tarde e um culto online. Uhum. Não é culto online, é uma pregação online Sim. e um dia de adoração mesmo. Então, a gente já sabia administrar tudo, já sabia como é que Os fala? parâmetros Os de parâmetros de higiene. higiene, aquela Aham. coisa toda. E a gente Máscara. respeitava aquilo. A Aham. gente só não achava que podia ficar sem cultuar mais. Entendi. E naquele tempo a igreja começou, tanto na pandemia como pós-pandemia, começou a crescer. Ela cresceu Caramba. mais do que o normal. Quando a gente volta definitivamente, que o Estado, o governo, abre, né? Aham. E aí então a gente volta, aí nós fomos para uma quadra, a igreja voltou em peso. Em peso. Que bênção. E a partir daí, assim, foram decisões que as lideranças tomaram também. Uau. Entendeu? A gente ficou muito aprisionado, né? Eu entendo, veja, Luana, eu não estou aqui julgando os irmãos que não fizeram o que a gente fez, nada disso. Sim, Porque claro. eu acho que cada caso é um caso e tem que respeitar Uhum. isso. Eu estou apenas dizendo que aquela decisão que nós tomamos, estou dizendo que ela é a perfeita, que tinha que ser Até seguida. porque teve várias igrejas, né? Umas foram mais abatidas com o Covid. E teve igreja, e tiveram igrejas em vários lugares que nunca fecharam. É verdade. Entendeu? E mesmo assim caiu o número de Uhum. membros da igreja. O número de membros caiu. Agora, sabe por que caiu? Porque aí vem o outro lado. Apesar das decisões que foram tomadas, porque as igrejas que tomaram a decisão de fechar na segunda onda tudo, porque nós decidimos fechar na segunda onda também, só que não tudo, Aham. certo? Nós, em parte, Ok. tudo não. Só que as igrejas que decidiram, não é, tomar outro caminho, elas tiveram a oportunidade de ver como suas ovelhas estavam firmes. Então, Entendi. elas ficaram muito bem em casa, gostaram muito do culto online, que eles chamavam de culto online, que isso não existe, né? Quando voltou presencial, aí o coração foi exposto. Não, eu vou ficar em casa mesmo. Exatamente. Então, É mais fácil. Aí foram para o mundo. Então, você percebe, vem da providência de Deus em tudo isso. Tudo isso, Luana. Você vai perceber que Deus estava também purificando a igreja. Eu tive essa mesma percepção. Santificando e purificando a igreja. Exatamente. Porque muitos simplesmente decidiram não voltar mais para a igreja. Eu li um artigo da época e eu gostei muito de uma frase que o artigo falava assim: o lockdown só abriu a porta para aqueles que já estavam com a mão na maçaneta. Né? Então, assim, ficou muito marcada essa frase desse artigo, porque a gente viu. É claro que muitos crentes sinceros sofreram, porque a comunhão dos santos, ela fortifica o crente. Uhum. Ela é bênção para a vida do crente. E quando você consegue agora ficar um tempo sem estar na igreja, você está perdendo ali um meio de graça, uma bênção da parte de Deus. Então, certamente você vai definhando, a sua fé vai desanimando. E você precisa de buscar a Deus, orar mais. Então, mas o tempo se passou e aquilo que a gente foi chamado, que é para adorar a Deus em comunidade. Então, muitos crentes que ansiavam voltar, assim que abriu, eles voltaram. Já voltavam. Sim. Mas os outros que foram definhando, perderam o ânimo. Esses aí talvez precisam de ajuda mais um pouquinho. Né? Mas eu não sei, é difícil. Cada região passou por uma experiência diferente. A igreja que o senhor está pastoreando hoje, ela tem quantos anos de organizada, pastor? Nós somos 13 anos, não de organizada, né, no todo. Nós passamos 3 anos como congregação. Certo. E 10 anos como organizado. Uau! Nós estamos caminhando aqui para o nosso primeiro ano de igreja organizada e o senhor está recentemente, né? Fizeram a mudança lá que a gente viu. Exatamente. Nas redes sociais, estão com um templo novo, casa nova, né? E era o mesmo endereço, é novo endereço? A Rua Ener de Lucena 232, o mesmo endereço.
nós derrubamos o prédio e construímos Aham. uma igreja, né? Hoje está com capacidade para quantos membros? Sentados com conforto, 270 pessoas. Uau! E mais ali e acolá 300 Sim, pessoas sim, sentadas. sim. Que bênção, que bênção. Muito bacana, pastor. Pastor, eu quero agradecer a sua presença, né? Foi um momento, assim, com certeza eu ficaria muito tempo, porém, né, gente, é o Paulo Brasil. Agenda lotadíssima. E uma frase que eu nunca esqueço, pastor, principalmente com relação à sua vida e da sua agenda. Né? Eu descanso quando eu sirvo, porque eu falo assim, meu Deus do céu, ele está de férias, está descansando e a gente, por favor, atende a gente, atende a gente. Eu falo assim, não, mais uma vez ele falou que ele descansa quando ele serve. Aí eu vou usar pretexto, Então, né? use pretexto. Tá, tudo bom. Mas foi muito bom lhe Prazer, Luana. receber Prazer, aqui. Assim, nós, como filhos de Tucuruí, também a gente fica muito orgulhoso, né? A gente fica feliz em saber. Eu acho que isso encoraja, né? E para a gente encerrar esse momento, como o senhor está agora com um templo novo e a gente está na era da tecnologia, né? Não tem como mais negar, né? O senhor lá está com seus milhões de seguidores. Não tem isso. Longe disso. E como é que a igreja, o senhor lá, administra isso? Entenderam o que é necessário, ou vocês ainda veem que pode ser uma ajuda para que fiquem em casa ou não? Já tem outra percepção? Graças a Deus, a nossa igreja local, graças a Deus mesmo, as pessoas vão para o culto. Então, Sim. Nós temos um culto de manhã e um culto à tarde. E praticamente os mesmos irmãos que vêm de manhã e vêm à tarde. Então, para a igreja não tem realmente problema, não. Então, se tivesse, a gente não daria muita gravação. Mas nunca foi uma coisa que a gente tentou fazer com muita especialidade. Fazia era muito amador. Agora, no templo, a gente está tentando, ainda usando a mesma câmera, mas ali buscando comprar uma outra, ajustar. E tem irmãos que se colocaram também para servir nessa área. Então, estão ajudando a gente. Tem melhorado muito, assim eu diria, né? Tem muita coisa para caminhar, mas até mesmo lá como é que fala, do YouTube lá que a chamada da pregação, aquelas coisas todas lá, tá tudo diferente, sabe? Bem organizado. Que legal. Muito bom. Então, o senhor tem encorajado também? Eu tenho encorajado. E assim, não é nem encorajado. Eu tenho dado liberdade para eles trabalharem. Que bênção, que bênção. O senhor teve essa percepção que, além de atingir as pessoas do templo, pode atingir outras... Pode atingir. Essa é a minha ideia. E é isso que é bacana, né? Porque às vezes a gente recebe, né? Vocês já viram essa pregação desse pastor? Aí quando manda, eu falo Brasil. Eu nem sei dessas coisas também. A gente recebe muito isso. Isso é bacana, né? Porque aquilo que às vezes poderia ficar, né, só naquele momento ali, né? Hoje é muito mais rápido a edificação de um corpo de Cristo é verdade. Em nível mundial, né? E a gente precisa só ter cuidado de não deixar a igreja local. Exatamente. O pastoreio é o pastor e o conselho de uma igreja que cuida do rebanho. Não se deixe pastorear por pessoas de fora, porque por mais que você tenha lá os seus pastores de fora, né, quem vai chorar com você são seus pastores, seus presbíteros, quem vai orar com você, quem vai lhe socorrer, quem vai lhe visitar. Então, assim, é a essa liderança que você deve a esse cuidado, esse respeito, né? E eu sempre digo isso, nunca faça esse tipo de troca. É verdade. Para uma edificação ou outra. Sim, com certeza. Mas não para fazer uma troca, é perigosíssimo. Eu vi uma resposta de uma caixinha de pergunta e a pergunta era assim para o pastor da época, né? Para o pastor em Cash. Qual é o melhor pregador para o senhor? Ele falou assim... Ele é nordestino. Ele, miserável, o melhor pregador é o teu pastor, que te pastoreia todo domingo, que luta pela tua alma. É isso mesmo. E é isso que a gente tem que dar valor mesmo com relação ao nosso pastor, ao nosso conselho. É verdade. O conselho também agradece a sua disponibilidade, né? Eu louvo a Deus pelo conselho dessa igreja que sempre está abraçando, sempre está encorajando essa parte, né, da mídia. O pastor Marcelo, ele sempre fala assim, esse ministério é teu, eu sempre quero convidar ele para estar aqui do meu lado. Eu não tenho coragem para fazer isso.
Então tá bom, pastor, eis-me aqui. Que bom. Deus abençoe sua vida, sua família, a família Obrigado. tão amada pela nossa igreja, sua família também. Mande um abraço fraternal à nossa irmã, né? A igreja de lá de Recife, e que o Senhor possa sempre estar nessa ponte aérea aí com a gente. Quem sabe a gente também ir para lá, né? Porque a gente tem vontade de ir para lá. Vamos lá conhecer, vai ser uma alegria recebê-la. Que bom. Ó, gente, tá gravado, viu? Falei, então pronto, que eu amo esses convites. Pode ir que você vai ser recebida. Tira o print. Pastor, Deus abençoe. Amém. Tudo de bom. Pessoal, esse foi mais um podcast Entre Irmãos. Até o mês que vem com muito mais.